Oi, pessoal, eu sou a Helena Vargas e hoje eu estou aqui com a doutora Bárbara e com o doutor Daniel, porque iremos falar sobre um tema super importante que é sobre o cyberbullying. Então eu vou pedir para os doutores se apresentarem, por favor. Eu sou Bárbara Matias, daqui de Tubarão, cidade vizinha, e sou advogada, especialista em direito civil, família e sucessões. Eu sou Daniel Baltazar, eu tenho 50 anos, eu sou advogado há 22 anos, mas há 30 já estou na área jurídica. Eu sou especialista em direito bancário, trabalhista, tributário e crimes cibernéticos. Então, já vou começar fazendo minha primeira pergunta. Como que podemos identificar que estamos tendo o cyberbullying? Por exemplo, eu sou uma vítima de cyberbullying, mas como que eu posso identificar que estou sendo vítima? Bom, doutora, então, se eu puder permitir eu iniciar aqui. As condutas na internet, elas geralmente refletem as condutas que a gente tem aqui, né, nos interrelacionamentos sociais, pessoais, né? E a internet, ela é um terreno, assim, meio sem lei ainda, né? Então, as pessoas se sentem mais à vontade para se exceder no que pertine ao respeito, né? Ou à falta de respeito com o próximo, né? Então, o cyberbullying é a importunação, são agressões, né? Isso pode ser através do stalking, né? Ou stalker, né? Que o stalker é a pessoa que faz. Stalking é o ato de perseguir pessoas, né? Na internet, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né? Nas redes sociais. E então ele se configura pelo excesso, né? Pela falta de respeito, né? É crime, né? O cyberbullying, ele é um crime e como crime ele tem que ser comprovado, né? Ele tem que ser dirimido, né? Nas famílias, tem que ser o que a gente vê muito hoje é adolescentes com depressão que sofrem cyberbullying e às vezes ele não passa para os familiares, né? Acredito que, não sei se a doutora acabou se deparando com algumas situações dessa. Sim, sim, com certeza. É importante a gente entender que qualquer coisa que cause, qualquer ato que cause sofrimento para pessoa, para alguém, é um cyberbullying. Por exemplo, um xingamento, um tipo de perseguição, como o doutor Daniel bem colocou, causou um tipo de sofrimento, a pessoa já pode identificar que está sendo vítima de um cyberbullying, uma ansiedade para estar em algum lugar onde terão pessoas, o medo de aquelas pessoas estarem falando dela, ou então, porque hoje é muito comum, já não é tanto da nossa época, mas hoje é muito comum chats em jogos. Então, você participa de um jogo com um grupo de pessoas e você passa a ter medo de entrar naquele ambiente porque as pessoas podem começar a te xingar. Ah, lá chegou a fulana de novo. E você passa realmente a sentir um medo, uma ansiedade de estar naquele ambiente virtual. Isso já caracteriza um cyberbullying. É isso aí, é verdade, né? Nada como a gente sempre se comunicar. Eu acho que nós temos alguns problemas estruturais aí nas famílias, onde a gente nota que os pais dão muita liberdade, né, aos filhos, né? Uhum. Que é fácil hoje dar um celular para um filho de 6 anos, não dá atenção, e ele tá ali, tá acessando diversos chats, diversos ambientes ali, às vezes sem monitoramento, né? Mas no cyberbullying, delimitadamente assim, é algo que tem que ser. Os jovens, né? Qualquer um pode sofrer, mas o que a gente vê muito entre os jovens, eles têm que passar, têm que conversar com familiares e às vezes acabam resolvendo por conta e às vezes acaba aumentando o problema, né? Que daí cria grupos, cria mais discriminação, cria mais ódio, vamos dizer assim, né? Então, os jovens têm que conversar com seus familiares, por quê? Porque tem que ser acionado polícia, tem que procurar um profissional que possa ajudar a resolver, né? Não sei se você já se deparou com isso nos grupos que você participa de escola, ou escutou na internet. Assim, eu já sabia sobre o cyberbullying, já escutei assim na internet, mas nunca aconteceu comigo e nunca presenciei assim. Existem muitas ações na justiça, né?
onde alguém faz um comentário lá numa rede social e uma outra pessoa, alguém faz uma postagem, aliás, perdão, e uma outra pessoa critica, né? E ali vira algo pessoal que se excede, né? É um tipo de cyberbullying também, né? Existem pessoas que criam perfis fakes para fazer cyberbullying, né? Então, o ideal sempre é procurar profissional, procurar assim resolver de uma outra forma, não só tentar resolver sozinho, né? Tá? É importante essa interação, porque, por exemplo, recentemente foi criada a Lei Felca, né? A Lei Felca ela foi criada para enrijecer os critérios de criação de perfis, né? Eles estão responsabilizando as plataformas, né, para criar, exigir que tenha mais rigidez na questão de criação de perfis, né? Porque tinha jovens que estavam burlando, né? Algumas plataformas que exigiam tipo 16 anos de idade para entrar e jovens menores estavam burlando, né? Então existiam falhas né, dessas plataformas e isso possibilitou muita, muitos crimes que daí vão além do cyberbullying, né? Que daí é pedofilia e outros tipos de crimes, né? Não sei se hoje aqui a gente falaria disso, vamos ficar mais no cyberbullying, mas a gente pode conversar um pouco também, né, doutora? Sim, com certeza, porque é Porque importante, né, as pessoas saberem até que ponto foge do esperado, foge da normalidade, até que ponto elas podem estar sendo vítimas até de crimes muito piores, né, muito mais danosos psicologicamente falando do que o cyberbullying, que já é um crime muito danoso, já é algo que pode interferir muito no psicológico e no desenvolvimento da pessoa, né, do adolescente, da criança e do adolescente, mas existem crimes mais graves ainda, como, por exemplo, a própria pedofilia. é, a gente que, por exemplo, eu fiz alguns cursos e nesses cursos eu vi materiais terríveis lá. Então, o cyberbullying, às vezes, é apenas uma parte, né, da criminalidade que a gente vê na internet aí, que é um terreno ainda muito, principalmente no Brasil, tá? Existe no exterior, mas o Brasil, nós temos uma cultura aqui que favorece isso. A gente não consegue entender por quê, mas a gente favorece isso. Ainda Crime é tem no um, mundo inteiro, sim, mas ainda é um terreno pouco desbravado, né? A é, questão de legislação para proteção da criança, do adolescente e também dos adultos, né, na internet. Mas é importante que as pessoas saibam que não, por mais que pareça ser uma terra sem lei, porque a pessoa se sente protegida pela tela de um celular, pela tela de um computador, mas não é. Estamos trabalhando em cima de legislações para que isso realmente seja punido. A gente teve também em 2014 o Marco Civil da Internet, que foi um início assim muito importante para que as plataformas digitais tivessem mais meios de segurança, de fornecer os dados dos usuários, caso seja necessário, por exemplo, porque a pessoa criou um perfil fake, nunca vai saber quem é aquela pessoa. Vai, porque as plataformas digitais elas têm a obrigação de fornecer os dados de endereço de IP, os dados de e-mail das pessoas que criaram aqueles perfis para que elas sejam responsabilizadas pelo ato que elas cometeram. E caso as plataformas não forneçam os dados, né, doutor, eles podem, inclusive, ser penalizados por aquilo. com certeza. Quando se trata, dependendo do nível do crime, a gente costuma dizer que aí é uma área atrelada à perícia forense, né? Que é uma área que estuda muito essa parte tecnológica das redes sociais. É, é importante que os adolescentes saibam e que todos saibam que para, para o ambiente digital, nada pode ser apagado. O que a gente apaga
a gente acha que apagou, tá? Mas ele pode ser recuperado por métodos e ferramentas no seu dispositivo e também pode ser recuperado pela respectiva plataforma. E como mesmo a doutora lembrou aqui, as plataformas também são responsáveis. Mas eu, como estou estudando isso há bastante tempo, eu formei a minha opinião que, assim, independente da responsabilidade da plataforma que disponibiliza isso, eu ainda acredito que, assim, ó, é mais responsabilidade das famílias. Com certeza. Das famílias. Os pais e os pais, mães, os responsáveis, eles têm que monitorar os acessos dos menores, Com tá? certeza. A gente teve recentemente aquele caso do cachorro orelha, que foi descoberto que era um tipo de desafio que existia em algumas plataformas de conversas online. Porque perdão, o WhatsApp hoje é o dispositivo de conversa mais popular. Mas existe o Discord, existe os chats dentro do Roblox, dentro de outros perfis de jogos que são utilizados por serem aparentemente não tão visíveis, vamos dizer assim, aos pais. Os jovens se sentem à vontade de ter mais liberdade, às vezes, de, de, de avançar, né? Vamos pensar assim, nessa questão de condutas, né? Condutas ilícitas. E isso acaba gerando esses problemas. E assim, vocês podem me dizer quais são os impactos que podem trazer para a vida dos adolescentes ou crianças por causa do cyberbullying? Há muitos impactos psicológicos, o medo de se relacionar com pessoas e que aquela agressão que aconteceu ali no meio virtual aconteça na vida real, né. Por exemplo, se você começa a ser perseguida na internet por um perfil, eh, várias pessoas começam a te stalkear, a monitorar o que você faz, aonde você vai, a comentar, a criar diversos perfis, a te xingar ali no TikTok, que é a rede que vocês mais usam hoje, né. Sim. Você posta um vídeo, uma pessoa começa a te xingar de diversas formas, a te ofender de várias formas. Tu vai começar, né, tu pode começar a sentir uma ansiedade, um medo de que aquilo que aconteceu no ambiente virtual aconteça na tua vida real, né. Não se sabe quem está te xingando, pode ser qualquer pessoa, pode ser o teu vizinho, pode ser o teu amigo da escola, então, automaticamente, no psicológico do adolescente, isso vai criar esse medo de se relacionar em ambientes não virtuais e também virtuais. E aí, enfim, isso vai causar diversos problemas não só na adolescência, mas como pode impactar no restante da vida da pessoa. Não sei se o doutor tem É algo a isso, mais para. esses reflexos começa psicológico, né? E depois tem repercussões jurídicas, porque vai ter demandas policiais, vão ter inquéritos, vão ter processos judiciais, vai ter indenização, vai ter exposição, né? Vai ter toda uma sequência de atos aí que acabam assim, né? Tendo que, às vezes, serem necessários, serem para serem feitos, né? Mas que tem repercussões, às vezes, incalculáveis, assim, para quem sofre e também para quem fez, né? E até mesmo para a família, como Exatamente. foi citado o caso do cão-orelha. Toda a família dos jovens foi envolvida naquela problemática, então não por mais que o que eles cometeram, né, não foi eles cometeram um ato lá com o cachorro, mas no ambiente virtual várias pessoas começaram a persegui-los, a humilhar, até mesmo ameaçá-los, e não apenas a eles, mas sim a toda a família. Então, gerou esses problemas psicológicos certamente para todos eles, né, para todos os menores e todos os familiares deles. E como também foi dito, a questão das responsabilizações legais.
o menor hoje no Brasil, ele não pode ser preso, mas ele pode sofrer uma internação por conta do ato infracional que ele cometeu. Então, ele vai ter uma penalidade, não vai ser a mesma penalidade que se ele tivesse cometido um crime após atingir a maioridade, mas ele vai sofrer uma penalidade também, além de que a família também vai poder sofrer as penalidades de indenizações, porque o menor ele não tem condições de pagar uma indenização. Então, os pais vão ter que fazer isso. Os pais vão responder civilmente pelo ato, né? Que vão realmente sentir o impacto disso no dia a dia deles. Então, nossa, as consequências do cyberbullying, elas são imensas. Exatamente, é isso aí mesmo. Ah, o cyberbullying, e a gente acha que para, né? Mas não, ele acontece a todo momento. Eles chamam a política do cancelamento, né? O julgamento coletivo. É uma notícia mal contada, alguém que passou pela frente acaba sendo envolvido e a internet acaba julgando, né? Esse termo que a gente usa, né? Que a internet julga, né? Por quê? Porque as informações hoje são muito exponencialmente proliferadas aí, né? Então, e às vezes não é a informação certa, né? Não é a informação certa. Então, eu sou um que não transmito esse tipo de notícias, não procuro não ver, procuro deixar para quem tem que julgar, julgar. Mas não é isso que a internet possibilita, né? Possibilita é o cancelamento, né? Às vezes a internet julga lá um sujeito, um menor, ou os pais, que aconteceu, inclusive, alguém, uma pessoa e a sua família foi vinculada e nem tinha nada a ver com a questão do cão-orelha ali. E eu fiquei sabendo que também teve um outro caso similar, assim, né? Qual? Que jogaram também um cachorro do segundo andar de uma casa também, mas aí já foi mais abafado, né? Então já, Esse aí eu não fiquei é, sabendo. então, mas é que tem vários, só que daí acaba, uns eles popularizam, eles dão um jeito de deixar mais em off, assim, né? É importante a gente falar também que a internet ela é um ambiente perigoso para essas questões, mas ela também é um ambiente que pode ser muito utilizado para o bem, para divulgação do bem. A questão ali da lei Felca, ela se tomou aquelas proporções da investigação que foi feita por esse influenciador pela internet. Foi um ato ruim ali que ele investigou, mas ele também divulgou pela internet. Então, a gente tem realmente que entender que não é uma terra sem lei e que ela pode ser utilizada também para o bem. Então, a gente, né, os adolescentes aí entender que podem utilizar de uma forma muito positiva. Então, ao invés de vocês tentarem utilizar a internet para xingar alguém, para desmoralizar alguém, é realmente tentar utilizar aquilo para o bem, porque pode ter uma proporção imensa. Só tem que saber utilizá-la. E o que os pais podem fazer quando isso acontece? O pai, a escola, o que eles podem fazer para poder ajudar o adolescente? É monitorando. Não antes a gente tem que trabalhar na prevenção, no antes de acontecer. Então, antes de acontecer, tem que se falar mais desse assunto, a escola falar mais disso, porque eu vejo que hoje as crianças e adolescentes muitas vezes nem sabem o que que é. Então, as escolas palestrarem sobre isso, os pais conversarem sobre isso em casa e a gente realmente prevenir para que não aconteça. Mas quando acontecer, que aquele menor seja acolhido pela família, acolhido pela escola e que os responsáveis busquem as ajudas necessárias com profissionais, advogados, com a polícia, com o próprio poder judiciário, para que sejam tomadas o
esqueci a palavra. Esse vai ter que Providências. cortar as providências, para que as providências sejam tomadas. O que eu gostei de frisar é que assim, ó, por achar, como a doutora falou, por achar que é muito fácil escrever e como está atrás da tela de um computador ou de um smartphone, a pessoa acaba achando que tem liberdade para escrever qualquer coisa e esse é um dos motivos para acabar, para fazer o cyberbullying, né? Só que eu gostaria de lembrar o seguinte, como eu já falei ali, na internet, nada se apaga e tudo tem rastro. Até a doutora também falou do IP, mas eu vou colocar um caso real aqui. De uma pessoa que ela queria, tinha uma outra pessoa, um profissional, que ele divulgava uma especialização que ele não tinha. E um profissional que era similar da profissão dele, achou aquilo errado, criou um perfil fake, tá? E essa pessoa utilizou a internet sem fio de um conhecido. Então ela se conectou à internet sem fio de um conhecido, criou um perfil fake e foi lá e fez a publicação. E o que aconteceu? Chegaram até a pessoa. Então, na internet, o IP, ele é um endereço, né? É um Internet Protocol. É como se fosse o endereço da nossa casa, rua e telefone. Mas tem outras informações, porque tudo na internet é muito complexo, né? A gente bate uma foto, por exemplo. Existem informações ali, não sei se vocês sabem, mas quando a gente bate uma foto, existem dados ali na foto que é o local que você bateu, o horário que você bateu e o dispositivo que você bateu, tá? Essas são informações que vão junto com o arquivo. Então, tudo que tu escreve, ele vão com no mínimo essas 3 informações, no mínimo, quando não vão outras também, tá? Então esse é o cuidado que se tem que ter. Ah, mas então eu não vou mais fazer agora porque vão me identificar. Não é isso. Mas é importante que saibam que quem fizer, vai ser identificado, né? Eu acho que não fazer é uma questão de ética, de respeito, né? Não agredir, não fazer cyberbullying. É como a doutora falou, tem que ser preventivo, tem que ser lá na casa, tem que ensinar o respeito, né? Tem que ensinar a não criticar, a não julgar, né? Começa aí. Mas se fizer, tudo é rastreado na internet. A gente não consegue se esconder. Mesmo com VPN, mesmo usando IPs dinâmicos, tá? Por quê? Quando se usa, por exemplo, uma VPN, né? A VPN, a princípio, ela mascara o teu IP. Mas o que acontece? Quando tu faz um comentário na internet, a tua VPN está mascarada, mas tu tá logado ali com uma rede social. Então, através dessa rede social, por outros caminhos, se consegue achar a pessoa, né? Então, não tem como se esconder. Então, eu queria deixar bem frisado isso. E eu tenho uma pergunta agora que eu queria saber há bastante tempo. Por exemplo, é só um por exemplo, isso não aconteceu. Mas vamos ter um exemplo aqui. Alguém criou um meme meu. Eu gravei um vídeo, aí pegaram uma parte e criaram um meme. Eu não gostei desse meme. Eu posso processar, posso fazer alguma coisa? O que eu posso fazer? Pode, com certeza. Se aquilo te causou algum tipo de constrangimento, você pode pedir que a plataforma que publicou aquilo retire o conteúdo das, da sua rede, né? Exatamente. E aí, fora isso, vai ter as providências legais que vão ser tomadas contra a pessoa que criou aquilo para te ridicularizar, para te humilhar, para te ofender. E aí isso existe a penalização para ele também, mas sim, né, já aconteceu, inclusive em um caso que eu vi no meu escritório,
Foi publicado um vídeo, não era um meme, mas foi publicado um vídeo com informações que não eram reais acerca de uma pessoa e foi processada a plataforma digital para fazer a retirada daquele vídeo de qualquer ambiente digital que eles tivessem e eles foram retirados, foram excluídos. Esse assunto ele remete à questão dos dados sensíveis, que é alvo da LGPD, tá? A Lei Geral de Processamento de Dados. Ela criou a questão do consentimento e revogação do consentimento. Então, a tua imagem, a tua opção sexual e outros dados teus são dados sensíveis, né? Então, se alguém tiver usando, manipulando, essa pessoa vai estar infringindo a LGPD, que é a questão do consentimento, tá? E aí entra o que a doutora falou, né? E se a pessoa tiver, se for possível identificar quem criou, né? Tem os caminhos, né? Que é notificar, pedir para parar, né? E também notificar a plataforma para que bloqueie, né? Porque é a questão do consentimento. E o que que é o consentimento? O consentimento é assim, tudo que a gente acessa na internet tem as nossas informações, né? Vai fazer uma compra, vai comprar um livro, vai fazer uma viagem, tudo tem as informações nossas ali, é nome, CPF, endereço, né? Então, antigamente, existia um consenso de que o lugar, né, a empresa com quem a gente estava se conectando, negociando, passando essas informações, nós tínhamos uma noção de que era essa empresa que era, né, a responsável, era a dona das informações. Mas a internet viu, o mundo mudou, né, que isso foi acabando sendo muito desvirtuado. Então criou-se essa LGPD no Brasil. Ela foi criada com base na GPDR, que é uma lei que tem a mesma natureza daquele, que é criar e formalizar a questão de como se tratam os dados, né? Então, a LGPD, ela veio dizer o seguinte, que os dados que a empresa lá, que ela está, que é depositária desses dados, eles não são dela, eles são meus. Então, ela pode manipular até que eu revogue esse consentimento, que pode ser a qualquer momento, né? Porque às vezes tem informações nossas que elas são vendidas, é isso que acontece. Nosso clique, a nossa, o nosso perfil de consumo, tudo isso. Se vocês notarem, os smartphones, eles escutam a gente. Então, essas informações em conversas, né? Depois, essas conversas são geridas pelo algoritmo, né? O que é o algoritmo? É toda a parte de engenharia de software que tem por trás das redes sociais. Então, essas informações elas são consumidas pelo Android, né? Que é o sistema operacional de um tipo de dispositivo, pelo iCloud, pela Apple, pela Google, pelo Facebook, pela Meta, e depois ela é vendida para grandes empresas, né? Então, só dando uma geral aí sobre o consentimento e a revogação do consentimento sobre o uso das informações que tem a ver com o uso de imagem, né, doutora? Sim, mas é bem importante, então, o adolescente, o jovem, saber que tudo que ele faz no celular é rastreado de alguma forma, seja para ser comercializado aqueles dados ou então para outras finalidades, e que a partir do momento que você vê que tem algo seu na internet que não foi você que criou, ou que mesmo que tenha sido você que criou, e você não quer mais que aquilo esteja lá, você pode pedir para que seja retirado. Mas é claro que isso tem que ser feito conversando com os pais, com os responsáveis. Olha, está acontecendo isso. Eu publiquei um vídeo assim na internet, isso começou a acontecer e eu não quero mais. Como que a gente pode fazer para retirar? Que aí o responsável vai conseguir te ajudar. É muito importante
ter, novamente, a questão do diálogo em casa. Porque a criança não vai conseguir, o adolescente, o jovem, né, não vai conseguir resolver aquele problema sozinho. Então, ele precisa ter a abertura de conversa com os pais, com os responsáveis, para que ajudem ele. Porque sem esse diálogo em casa, tanto para prevenção, tanto para que depois que o problema aconteceu, nada vai se resolver. E aí a internet vai continuar sendo um ambiente muito tóxico, um ambiente muito perigoso. Porque se os adultos também não estão sabendo do que está acontecendo, como que eles vão poder te ajudar? Se teus pais não sabem que tem um vídeo teu, algo que tu não está gostando lá naquele ambiente digital, não tem como eles saberem que eles precisam te ajudar. Então, o diálogo ele é muito importante. Tem que ter essa conversa, essa abertura para conversar em casa. É, é isso aí. Sempre conversar. A conversa é o básico para resolver problemas, né? Sim, lá em casa também é assim. Tudo que acontece comigo, meus pais sempre estão sempre cientes, porque lá em casa é sempre um ambiente muito acolhedor, assim. Eles me escutam, dão conselhos, falam o que eles acham que eu devo fazer. Então, se caso acontecesse isso, as primeiras pessoas que iriam saber seriam meus pais. Então, isso é uma coisa muito importante também, É né? muito importante. Sim. Esse ambiente familiar bem acolhedor é primordial. Então, acho que o nosso conselho principal realmente é isso, né? E aí, depois que o problema aconteceu, além da conversa, precisa realmente ser tomadas as devidas providências legais, mas a conversa é o início de tudo, o diálogo, o acolhimento, para que isso não aconteça mais. É. O cyberbullying, ele acho que está bem do lado ali. Gostaria de fazer uma lembrança aqui. Eu não sei se você já houve com você ou com a doutora algum tipo de perfil que mandou um direct para vocês no Insta ali. Sim, Já Tipo, aconteceu com você? xingando ou outra coisa? Não. de qualquer Ah, Tentou já. contactar, tentou lhe mandar Ah, mensagem, sim, tentou sim, sim. um perfil desconhecido. Então, é que dentro do cyberbullying, né, existe o aliciamento, né? O cyberbullying seria a agressão, mas o aliciamento seria a questão do contato indesejado de perfis, que daí o que eles vão fazer? Eles vão pegar pessoas e eles vão fazer caminho de convencimento psicológico, né? Vão fazer uma conversa agradável, né? Porque existe o cyberbullying e o contrário, que é o aliciamento. E a intenção sempre é maldosa. Então, o ideal assim, é não se comunicar com ninguém que esteja no teu contato do WhatsApp ou seja seguidor no Instagram. Por quê? Porque os criminosos, eles investigam a gente, tá? Eles pegam o nosso nome, eles pegam todas as informações nossas, pegam familiares, pegam a escola que a gente tá, e é fácil, é só pesquisar no Instagram, a gente acaba dando todas as informações. E eles usam essas informações para também cometer esse tipo de crime, que é o aliciamento, que daí o que que é? Até esses dias eu vi uma propaganda sobre isso. Um pai e uma mãe andando com uma criança no shopping, e vamos supor, o nome da menina era Maria. Passa um estranho e diz: Oi, Maria, o teu aniversário é amanhã, né? Ah, eu já vi esse vídeo. Sabe? É algo assim. Então tem que tomar muito cuidado. O ideal mesmo é deixar. O meu perfil é aberto. E isso incomoda muito, porque eu recebo inúmeros convites de pessoas estranhas. Tem pessoas estranhas que veem as nossas publicações ali. Eles seguem. Eles têm 5 seguidores e seguem 5.000 pessoas. Então, eu removo, eu bloqueio e denuncio. É o que a gente tem que fazer. É o mínimo, tá? É o mínimo. Porque com certeza ali é o tipo de perfil que foi criado para maldade. Com certeza está envolvido em algum tipo de. Ou vai se envolver em algum tipo de ilicitude. Sim, então, ali tu tinha falado que
que quando tem solicitação no Instagram, que não é muito pra responder e tal, mas eu sou uma figura pública, eu sou modelo, sou atriz, sou influenciadora, então eu sempre gosto de responder as pessoas. Porém, minha mãe, ela sempre tá junto, tudo certinho. Minha mãe tem acesso à conta do meu Instagram, ela mexe também, é tudo bem policiado, assim, sabe, policiado que fala? Acho que é, né? É. É tudo bem Monitorado, policiado. monitorado, porque realmente é uma coisa assim bem perigosa. Então, sempre que vem alguém falando em outra língua, eu traduzo pra ver certinho o que tá falando. Sempre quando é alguma coisa muito assim estranha, ou que eu já sinto, porque eu tenho um. Como é que é o nome? Eu penso muitas coisas assim. Eu só olho pra pessoa, penso e já fico. Eu acho que isso aí tem alguma coisa errada. Então, quando eu vejo ali, leio, percebo que tem alguma coisa errada, eu já bloqueio, já mostro pra minha mãe. E é isso, assim, uma coisa que todos os adolescentes deveriam fazer também, né? Crianças, enfim. É claro que assim, quando a gente está falando de uma figura pública, é meio difícil não responder os desconhecidos e até mesmo outras pessoas se conhecem, se comunicam pela internet, mas sempre tomar muito cuidado. E para os adolescentes, é fazer exatamente o que você e a sua mãe fazem. O monitoramento, porque um adulto, ele vai ter mais a consciência de quando que um contato pode ser maldoso e quando ele pode não, quando ele pode realmente ser genuíno, né? Para um contato, para uma admiração pelo teu trabalho, uma proposta de trabalho, ou então realmente uma amizade que vai se formar, mas um adulto ele já tem mais conhecimento para ter essa consciência do que é maldoso e do que não é. Então, para os pais sempre monitorarem o que os filhos fazem no ambiente virtual e para os filhos nunca esconderem dos pais o que está sendo feito naquele ambiente virtual, para que não aconteça algo muito pior. A gente tem muitos casos que a gente já viu na internet, às vezes de um contato que parecia não ter maldade nenhuma, mas quando viu, a menor já estava sendo conduzida a algo que não era muito bom. Até um tempo atrás eu vi uma notícia, não sei a que fim que levou esse caso, mas de um youtuber. Ele era um youtuber de crianças, alguma coisa com Pokémon, e ele foi preso por aliciamento de menores, por pedofilia. Então, era uma pessoa que estava ali no ambiente virtual, em tese, sem maldade alguma, porque estava ali fazendo apresentação de jogos, mas depois foi feita uma investigação, provavelmente porque algum pai estava acompanhando o caso, alguém viu alguma coisa, e aí foi feita uma investigação, e eu sei que esse influenciador chegou a ser preso. Provavelmente ele ainda está sendo investigado, ou, enfim, está respondendo o processo criminal, mas era algo que as crianças não viam maldade alguma, mas um adulto precisou interferir porque realmente tinha algo a mais ali. Então, a comunicação entre pais e filhos ela é essencial para que isso não aconteça. A doutora me fez lembrar de algo bem importante. Sim, eu vi essa notícia. Se eu não estou enganado, era um youtuber ligado a uma plataforma que supostamente é de conteúdo infantil, mas ele foi pego com produtos de ilícitos, né, ligados à pornografia infantil. E como é que funciona isso? Eu não sei como começou. Pode ter sido uma denúncia, eu não sei. Mas eu vou dizer como que funciona isso pelo outro lado da polícia. Todo arquivo, foto, texto, vídeo, ele gera um hash. O hash é um tipo de identificação criptográfica do arquivo. Então, os hashes de fotos proibidas, por exemplo, eles têm um catálogo, a polícia tem um catálogo, um banco de depósito de hashes. E a polícia tem um farejador, tipo um Google, certo? Eles têm lá. Então, eles põem esses hashes e vasculham a internet. Então, quem divulgou, quem guardou, quem recebeu e passou fotos, a polícia sabe. Porque na internet, assim, a gente não vê, né? A gente não... Como é que eu vou dizer para vocês, assim?
não se esconde, a gente não se esconde, esconde por um tempo, mas eles conseguem. Então, eu não sei se foi por denúncia, pode ter sido, mas a polícia também eles têm esses códigos de hash. E como é que funciona isso? Mesmo que modifica a foto, se tem na essência um tipo de hash ali que está lá no banco de dados, isso rastreia. Então, sem mais nem menos, a polícia descobre lá no endereço tal, eles vão fazer a batida policial lá. Até porque eu terminei agora um curso de perícia forense e a maioria dos professores eram peritos da Polícia Federal e eles falavam para nós assim, né? Alguns simulados que a gente fez até de casos reais ligados à pornografia infantil. Tipo, até hoje começou numa cidade e se lastreou, saiu para fora do Brasil, assim, porque eles vão rastreando, eles vão pegando o computador, eles vão pegando a internet, vão. E tem que tomar muito cuidado, porque é muito sutil como esse aliciamento à pornografia infantil ali, ele começa. Pode ser, por exemplo, com uma amizade que se cria ali no ambiente virtual, a pessoa, né, a criança acaba gerando, confiando na outra parte. E aí aquela outra parte começa a fazer promessas: "Ah, nós somos amigos, né, se você me mandar uma foto assim, eu vou te mandar tal coisa". E aí, se criou uma amizade ali, aí a pessoa o menor vai fazendo. Por exemplo, não sei exatamente como que foi o caso desse youtuber, mas se ele lidava com menores de um determinado tipo de jogo, que era o Pokémon, ele podia começar a dizer: "Olha, se você fazer tal coisa, um vídeo dessa forma para mim, eu vou te mandar aquele Pokémon que é um Pokémon super exclusivo e raro que ninguém consegue, mas eu tenho e eu vou te mandar". E aí a criança não tem essa maldade, vocês ainda não têm essa maldade, né, do mundo, de que isso pode acontecer, a consciência disso. Vai lá e manda o vídeo, manda a foto, realmente sem saber a proporção que aquilo pode tomar. Então, é um ambiente complicado e essas coisas começam de uma forma muito sutil, de uma forma que a criança realmente não vai ver a maldade que tem por trás daquilo. Então, agora já estamos nos encaminhando para o encerramento e eu vou falar o que eu achei aqui do podcast. Então, eu aprendi bastante coisas, né? Eu aprendi que tudo que a gente faz na internet nunca vai ser apagado, pode até ser apagado, digamos assim, mas um dia vai ser descoberto. Nada dá para se sumir, assim. E sempre que acontecer alguma coisa, que me xingarem, me humilharem, fazerem algo que eu não gosto pela internet, eu posso sim processar, fazer um BO, fazer qualquer coisa assim que tenha algo mais forte, assim. Posso chamar a polícia também. E é isso. Agora eu vou encaminhar a palavra de vocês, né, para vocês falarem o Instagram de vocês, como podem encontrar vocês. E é isso. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Foi um prazer estar nessa conversa com vocês e deixar o recado final para os pais, né, que sempre busquem um auxílio jurídico com os profissionais competentes para isso, advogados, a própria polícia, porque para tudo a gente consegue fazer alguma coisa para ajudar, né? O meu Instagram é @barbaramatias.adv e mais uma vez eu agradeço pela oportunidade. Bom, eu gostaria de falar rapidamente por que que eu fui para essa área. O meu telefone foi furtado e os criminosos tiraram um dinheiro muito alto da minha conta. Eu fiquei 30 dias ameaçado de morte e eu fiquei com depressão e eu não tive profissionais habilitados e competentes nessa área para me ajudar. Na época, me indicaram uma profissional em São Paulo, mas ela queria cobrar um valor muito alto e eu não tinha. E eu resolvi, de uma dor, criar um propósito. Então, hoje eu ajudo pessoas, oriento pessoas que precisam, que passam por esse tipo de dificuldade, que às vezes não é só um cyberbullying, às vezes perdi o telefone ou foi furtado, às vezes a pessoa não sabe o que fazer e pode ter danos terríveis.
Então, agradeço a oportunidade, foi muito bacana de dividir essa manhã aqui com vocês. Como eu costumo dizer, a gente aprende também, quando a gente fala, a gente ouve e a gente está sempre aprendendo, compartilhando informações. Ninguém sabe mais que ninguém, a gente só sabe coisas diferentes. Então foi muito bacana, eu agradeço, né? O meu Instagram é @advcibernético digital. E é isso. Muito obrigado por estar aqui, pela oportunidade. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito legal o podcast de hoje, que é o podcast Pergunta Aí, do Parque Diamante Energia, né? Inclusive, sigam o Instagram do parque, que é @Parque Diamante Energia. E é isso, eu aprendi bastante coisa, né? Foi bem legal. E é isso.